neste mundão de Deus, né? Estamos então com o quadro Rolê pelo Mundo, e o tema de hoje, dia 28 de junho de 2021, é justamente políticas públicas. Você sabe o que é? Já ouviu falar? Tem interesse? Vamos lá então compreender o quanto é importante tratarmos e falarmos sobre políticas públicas. A palavra política já tem tudo a ver com o público, tá bom? Então é algo, né, que é uma organização para o povo, tá bom? Política, então significa algo para o povo, né? Relação com o povo. Então polis, né, que significa povo, população. Então nós estamos aí, né, na sociedade organizada, nós temos então regimentos, né, políticos. Então precisa ser geridos aí políticas públicas, né? Que é então políticas para o bem do povo, tá bom? Por isso que é público. Então público já vem então daquilo que é para todos, para que então todos tenham direitos dentro dessa sociedade organizada, uma cidade, um estado, um país. Então precisa se ter políticas públicas para que haja, né, a fim de que haja o progresso dessa população, progresso do povo, progresso da nação, tá bom, gente? Então é algo muito bom, políticas públicas, tá bom? Precisa ser então colocado cada vez mais em práticas, aí a importância de tudo isso para a vida social do homem, para a sociedade, para o seu crescimento humano. Através da política pública a gente consegue conquistar nossos direitos e também, né, invoca aí ações e leis, tá legal? Políticas públicas envolve aí ações que o Estado deve então promover para a humanidade, né, para a sociedade, para a nação, para o Estado, para o município, que gera também, pode ser gerado aí as questões também de leis, né, legislações, para que o público possa ter, né, os seus direitos garantidos aí pela Constituição. Então, política pública para isso, para aquilo, para lá. Então, ela é dividida aí por classes, né, ou por etnias, por várias, né, questões aí que são relativas ao ser humano, para beneficiar o todo e não apenas uma parte, tá? Então, é para garantir direitos e também para promover ações em prol de minorias, tá legal? Então, podemos continuar? O papo é meio, né, denso aí, tá legal? Então, vamos lá, vamos tentar fazer aqui o mais pedagógico e didático possível, para não ficar também muito extenso, que do outro papo que a gente teve aí foi bem extenso, né? Quase 18, 20 minutos aí de palavreados. Então, vamos lá, políticas públicas para garantir os nossos direitos, para promover então ações em prol de minorias, em prol, né, de uma causa. Por exemplo, né, a gente tem aí, né, a causa animal, de proteção aos animais, as causas religiosas, né, então, e tantas outras causas, né. Agora, hoje, estamos aí, né, comemorando, né, o dia do LGBTQI+, né, que vem falar então sobre questões de gêneros, que fazem então gerar políticas públicas, né, para preservar o direito dessas minorias, o direito, né, então do bem-estar dos animais. E também hoje nós tivemos aí, né, pelo município uma ação de política pública com relação à violência contra os idosos, né? Então são tudo aí para preservar o direito à vida, o direito então das pessoas, tá legal? Então, políticas públicas são coisas boas, políticas públicas para a juventude, para garantir a eles um emprego ou a primeira experiência de emprego, né? Porque a gente vê uma realidade muito triste entre os jovens, né? Que é exigida aí para um registro de uma carteira a experiência, né? Então, o que o município faz para que o jovem então possa ter a sua primeira experiência de um emprego para ser registrado em outras categorias, em outro emprego, né? Tá bom? Então, isso aí faz parte então do gerenciamento de políticas públicas, de exigir aí dos vereadores, exigir da sociedade civil,
no setor privado, essas chances, né, de gerir aí políticas públicas para que então possam, né, os nossos jovens possam ter o seu primeiro emprego registrado, ou, né, a sua primeira experiência, para que ele consiga, né, se estabelecer como ser humano, como pertencente a essa sociedade ou, né, tirar, né, essa primeira experiência dentro aí do rol aí de empregabilidade de alguma empresa, tá bom? Então, tudo isso são questões que a gente precisa, né, conversar em comunidade, conversar aí em associações, para poder então, né, junto aí com o poder público, executivo, legislativo e judiciário, fazer então garantir esse primeiro emprego de um jovem, ou mesmo, né, garantir a segurança ou castração de animais, né, que estão aí despejados pelas ruas, né, então provocando aí até um mal-estar, né, para o próprio ser humano, com doenças, proliferações aí de pragas. Então a gente precisa, né, ter todo esse gerenciamento por isso, daí tudo vai pelo viés da política pública, né, das políticas públicas, para isso, para aquilo. Então são ações, são leis, como já disse, para que possamos então viver bem em sociedade, tá bom? Então, políticas públicas é algo muito bom e ajuda aí a gente a ter, né, a equidade, a perceber, né, os valores do reino dentro dessa sociedade mundana que vivemos, e que aqui é o nosso lugar de missão, né? Eu sempre falo, o mundo é o lugar da nossa missão como cristãos. Então nós temos que contribuir para um mundo melhor, para que esse mundo então ele possa ser um lugar cada vez melhor de ser habitado, de construirmos os nossos sonhos, construir aí a nossa família, conquistar as conquistas que a gente precisa para poder viver bem em comunidade, né, em sociedade, e assim então tornar visível os valores do reino sobre a terra, tá bom, gente? Então é algo legal. Então vamos lá pensar bem, né? Vamos nos politizar mais, né? Compreender o que é a política, o que é então o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, antes de nós aí ficarmos falando besteiras, né? Que a gente vê muito certos viés aí totalmente, né, contra o valor disso, né? Talvez não está sendo eficaz. Por que não está sendo eficaz? Por que muita gente deixou de acreditar no poder executivo, no poder legislativo, no poder então judiciário? Será que a gente sabe o porquê que eles existem, qual a finalidade deles? Além apenas do aspecto negativo, será que ele entrou num aspecto mais negativo da nossa visão, do nosso conceito, porque a gente deixou de exigir deles o que eles realmente têm que ser para a sociedade, para a vida social? Então vamos lá, né? Vamos ver se a gente não tem a nossa parcelinha de culpa aí, para que a gente então possa querer, né, voltar aí certos regimes que não são tão interessantes assim para a nossa época mais, hein? E aí? Voltar um passado para um futuro, né, para um presente que não cabe mais aquele passado? E aí, o que vocês acham? Será que a gente não relaxou o nosso ser humano, o nosso ser social, ser uma pessoa social, ser um ser político? Então vamos lá. E se a gente deixa de cobrar os políticos aquilo que eles têm que fazer por nós, eles deitam e rola, viu? Que o povo não está nem aí mesmo que a gente está fazendo aqui, então vamos fazer o que a gente quer, vamos nos beneficiar com isso, com aquilo, tá bom? Então vamos ter que nos policiar mais e nos politizar verdadeiramente, né? Para que a gente possa então purificar, santificar as questões políticas em nosso meio, em nossa cidade, em nossa comunidade, tá bom? Seria tão bom, tão interessante voltar, né, à pureza, né, de uma organização de comunidades, né, de exigir então depois, né, cada bairro, né, as chamadas associações de bairros, que eu não ouço mais falar em lugar nenhum, né? O bairro tal, para poder então exigir dos vereadores, do executivo, aquilo que está previsto pela lei, pela Constituição, de direitos que a população local precisa ter, fazer então gerir políticas públicas que possam então viabilizar, né, o bem-estar, né, o bem social daquele bairro, daquela região, tá bom, gente? Então pensem aí com carinho sobre isso, né? O quão importante é uma associação de bairros, até mesmo para a vida do município, tá? Então vamos lá
nos fortalecer, tá? A partir então das pautas do Evangelho, lógico, né? Então nós somos cristãos, então a gente tem que ter esse viés cristãos, mas não sempre, não pode ser daquela visão cristã bitolada, extremista, radicalizada, em dogmas, né? Porque quando fala de política não pode se falar em dogmas, né? No sentido então religioso. Tá? Porque aí o Estado, né, então a nossa Constituição é uma Constituição laica, né, ou seja, que nos dá então direitos de viver a nossa fé, tá bom? Mas não de mandar no Estado. Então tem muita gente que confunde, né, acha que o Estado ele é religioso. Então nosso Estado não é religioso, ele é laico, ou seja, ele nos dá liberdade para podermos então expressar a nossa fé da forma que a gente acha que deve ser expresso. Então ela abre, dá espaço para um cristão, dá espaço para um umbandista, dá espaço para os membros do candomblé, dá espaço então para os judeus, dá espaço para que então os muçulmanos possam ter uma mesquita na região, para poder então manifestar a sua fé, então dá liberdade de culto, dá liberdade de culto para os evangélicos. Entendeu, pessoal? Então a gente não pode misturar, o poder do Estado com o poder religioso, tá? Senão a gente cria um Estado religioso que interfere em decisões importantes para a vida do povo, principalmente para aqueles que não têm fé, para aqueles que vivem uma outra condição de vida. Se não vai beneficiar uma religião, vai desprezar outra. E aí fica complicado, que a gente não vive depois então um Estado democrático, tá? A gente vive um Estado de autoridade, um Estado autoritário. E isso daí não é legal para ninguém, tá bom? O Estado, o regime autoritário, é um regime então que exclui pessoas, que maltrata pessoas, que foge, arrisca daquilo que Deus deseja para o homem, tá bom? Então, que a gente possa viver, lutar, por políticas públicas que sejam coerentes com as necessidades que o povo, que a cidade, que o local, que o bairro, o logradouro necessita, tá bom? Ou o grupo de minorias aí necessita, jovem, pessoas homoafetivas, pessoas então religiosas. Então a gente precisa organizar, então a política pública é uma forma de organizar as ações do Estado de Direito para que possa então ter garantidos os direitos do povo brasileiro, beleza? Então vamos lá então, que já falei demais, então que legal, rolê pelo mundo aí, momento então da gente entender como praticar a palavra de Deus no dia a dia e sendo autênticos e sem sermos aí, corruptores da palavra do Senhor, tá legal? Então a gente tem vários temas aí que a gente pode estar tratando aqui. Se você tem sugestões, depois vocês falam aí pro padre, tá bom? Para a gente poder debater, debater não, porque é só eu que falo aqui, então para a gente poder então iluminar o pensamento, iluminar aí as propostas, tá bom, de ideias aí e de ações também que favoreçam, tá bom? Então eu não pude participar da reunião hoje sobre os idosos, mas com certeza deve ter sido algo muito bom, produtivo para aqueles que participaram e que possam então gerar políticas legais aí para a gente poder então cuidar dos nossos idosos aqui no nosso município, tá bom? Na nossa comunidade.